Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. A inteligência artificial já é uma realidade, né? E o desafio que ela traz não é só sobre as ferramentas que a gente usa, mas sobre a própria essência do que a gente ensina. Então, o que o futuro da educação realmente espera de nós, professores? Vamos mergulhar nas respostas, que são bem surpreendentes, de um workshop da OCDE que pode, de verdade, mudar o jogo. E é aqui que a gente chega na pergunta de $1 milhão, a questão que todo educador precisa encarar de frente. Isso não é sobre tecnologia, é sobre propósito. O que se torna essencial ensinar quando muitas das tarefas que a gente costumava associar com inteligência agora podem ser feitas por uma máquina? Certo, então vamos analisar isso de perto. O verdadeiro desafio da IA, sabe, não é sobre qual aplicativo novo usar na sala de aula. É algo muito mais profundo. A IA nos força a questionar os próprios alicerces do nosso currículo. Pensa só comigo. A gente sempre teve aquelas perguntas que guiam a educação. Agora, olha só como a IA vira a mesa. A questão deixa de ser apenas o que é essencial saber, para se tornar o que é essencialmente humano saber. Se a IA pode cuspir conhecimento, nosso foco tem que mudar para aquilo que nos torna únicos. A tecnologia, no fim das contas, nos obriga a encontrar o nosso porquê. Para conseguir, pelo menos, começar a responder perguntas tão gigantescas, a OCDE e as academias nacionais dos Estados Unidos tiveram uma ideia genial. Eles propuseram um experimento mental, basicamente uma forma da gente imaginar um futuro bem plausível para entender o que precisamos começar a fazer hoje, agora. E o cenário proposto começa assim, de forma bem simples. Eles pediram para os maiores especialistas em educação científica imaginarem um futuro que, olha, talvez não esteja tão distante assim. Um futuro onde a IA consegue resolver problemas científicos complexos em um nível que supera o melhor especialista humano que a gente tem. Para parar para pensar no impacto disso. As tarefas que a gente sempre considerou, sabe, o topo da nossa inteligência, agora são feitas melhor e mais rápido por uma máquina. E diante desse cenário, a pergunta se torna inevitável, né? O que sobra para a gente? O que nós, humanos, faríamos? Qual passa a ser de verdade o propósito da educação? De ir para a escola, de aprender? E a resposta que esses especialistas encontraram é, sinceramente, surpreendente e muito poderosa. Ela nos aponta para um foco totalmente novo no ensino. A ideia não é tentar competir com a IA no jogo dela, mas sim de cultivar algo que ela simplesmente não pode replicar. E olha só que interessante a conclusão que eles chegaram. Eles descobriram que a solução não é criar uma lista totalmente nova de habilidades do futuro, mas sim reequilibrar as prioridades daquilo que a gente já ensina. A IA não muda os objetivos, ela funciona como um catalisador, forçando a gente a focar no que realmente importa. E é aqui que o jogo vira. O foco da educação começa a se deslocar daquela ideia mais restrita de preparar os alunos apenas para o mercado de trabalho para algo muito mais amplo e fundamentalmente humano, a formação de Outsiders competentes. Guarda bem esse nome, porque ele é a chave de tudo. O objetivo principal deixa de ser formar apenas o próximo cientista ou o próximo especialista. O foco passa a ser formar cidadãos capazes de navegar no mundo, de entender a ciência o suficiente para participar dos debates importantes, mesmo sem serem da área. Essa é a formação mais humana e mais ampla que a era da IA está pedindo de nós. E esses novos objetivos refletem exatamente essa mudança. O foco agora é em engajamento cívico e democrático, é no prazer de aprender por aprender, na realização pessoal e, claro, em desenvolver uma compreensão crítica da própria IA e de outras tecnologias. A educação científica deixa de ser só um caminho para o mercado e se torna uma ferramenta para a cidadania plena. Tá legal. A teoria é fantástica, né? Mas como é que isso tudo se parece na prática, no dia a dia da sala de aula? Vamos agora entrar nessa sala de aula reimaginada e ver como essa mudança de propósito se transforma em ação pedagógica de verdade. A base de tudo está nessas duas perguntas. Parece simples, mas elas representam uma virada de chave gigantesca. A gente sai da memorização de fatos e vai para a compreensão de processos e da epistemologia. Ou seja, como é que a gente sabe o que a gente sabe? A ênfase agora é na investigação,
e não mais na resposta pronta. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Pensa no tópico ondas sonoras. Na abordagem tradicional, o foco é na disciplina, certo? O professor demonstra um princípio com um experimento. Legal, mas na abordagem reimaginada, a gente parte de um problema real. Gente, por que o nosso bairro é tão barulhento? A partir daí, os alunos é que formulam as perguntas e investigam. O resultado é muito mais poderoso. Eles não apenas aprendem um conceito, mas eles se veem como pensadores capazes de usar a ciência para resolver problemas que são relevantes para eles. E para dar suporte a essa nova abordagem, entra o pensamento sistêmico. Em vez de ensinar biologia, química e física em caixinhas separadas, o currículo se organiza em torno de sistemas complexos do mundo real, como um ecossistema, o clima ou o corpo humano. Isso cria uma aprendizagem muito mais conectada e interdisciplinar que reflete como os problemas de verdade funcionam, né? Na vida real, nada vem separado por matéria. Então, depois de ver tudo isso, a pergunta volta para você, professor, educador. Qual é o seu papel no meio dessa transformação profunda? No fim das contas, a grande mensagem é esta. A inteligência artificial não é uma ameaça a ser temida, mas sim um catalisador. Ela nos liberta da necessidade de ensinar a pura memorização e nos força a focar naquilo que é essencialmente maravilhosamente humano, a nossa curiosidade, o nosso pensamento crítico e o nosso engajamento como cidadãos. Isso tudo nos leva à pergunta final, a pergunta que realmente importa para a sua prática diária, para o seu planejamento de amanhã. Como você, na sua sala de aula com a sua realidade, irá formar os outsiders competentes que o futuro está exigindo? A resposta que a gente der a esta pergunta vai, sem dúvida, mudar a próxima geração. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar